Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Alan, coopero na congregação do Fazenda Grande e a pedido do superintendente regional, eu estou aqui para passar mais uma aula para vocês. E a aula de hoje, dons de curar. É isso mesmo, no plural, dons de curar. Com o subtítulo, dons espirituais e fruto do Espírito Santo, que é a lição, desse trimestre para vocês, que é a lição número 5. Sem mais delongas, vamos avançar. Estou preparando aqui, vou apresentar para vocês vários slides, para a gente poder conversar e dialogar e refletir juntos, tá bom? Aqui, em objetivos, a primeira é identificar a cura de Deus como resposta às nossas orações. E o segundo objetivo é entender qual é o propósito dos milagres de estar disponíveis nos dias de hoje. Texto bíblico, nós temos duas leituras. O primeiro se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que está escrito assim: para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. E no Atos 3, do 6 ao 8, está escrito assim: então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram em pé. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a se levantar. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Contexto. Qual o contexto lá em 1 Coríntios 12, 9? O contexto de 1 Coríntios 12, 9, Paulo continua a discutir sobre o que devia ou não, referente à questão da ordem da igreja, acerca dos dons espirituais na casa de Deus. Ele apresenta a inter-relação correta entre a unidade do corpo, mas com a diversidade dos dons, função apropriada e de primazia do amor e do uso dos dons espirituais. Soberania do Espírito Santo. Aqui precisamos entender que aqui o foco é entender que a gente não domina, a gente não manipula o Espírito Santo. Nós somos submetidos e somos instrumentos na mão do Espírito Santo. E no versículos do 7 ao 11, deixa muito bem claro a maneira que é útil ao Espírito Santo, expressa principalmente no ensino de Paulo sobre a obra do Espírito. Então, o que quer dizer com isso? Deus opera nos cristãos para beneficiar o corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Não simplesmente um cristão isoladamente. O cristão, ele é um veículo nas mãos do Senhor. Quando se entende por veículo, é que nós não estamos no comando. Na verdade, nós estamos com o meio de chegar do ponto A ao ponto B. Nós somos usados para fazer a boa obra. Não temos mérito nenhum nessa atitude. Seria o mesmo absurdo que nós chegássemos, por exemplo, irmãos, a gente solicitar, por exemplo, um Uber, pedir de sair daqui de Jundiaí para São Paulo, e no final a gente querer pagar o carro, pagar e agradecer o carro, não o motorista, que conduziu a viagem. A gente queria agradecer grato somente ao veículo, dar algum mérito para o veículo. Ora, o proprietário do veículo, ele tem o mérito. Ele que escolheu o carro, ele que usou o carro, ele que
traçou o caminho para aquele carro chegar e fazer isso. O carro foi somente o quê? Um instrumento. Nós somos apenas um instrumento. E já em Atos, no capítulo 3, dos versículos 6 ao 8, já estamos vendo, contemplando como, né, agiu um dos primeiros milagres em Atos dos Apóstolos. Eles, e alguns pontos é importante a gente relembrar, né, eles mantiveram, né, os hábitos judaicos, ou seja, aqueles cultos que eles tinham frequentemente, né, normalmente visitas às sinagogas, mas é muito importante a gente perceber que eles mantiveram, né, uma consciência da limitação humana deles, né? Não só da parte deles, mas também a gente começa a perceber, contemplar também a percepção do próprio do coxo. Por quê? Ele sendo trazido à porta formosa, essa porta, ela servia de acesso ao pátio das mulheres, no interior do templo, né? Sendo do lado do pátio dos gentios, e era um lugar muito propício. Por quê? Era um lugar muito interessante. Por quê? Porque lá, inevitavelmente, quem estaria visitando a sinagoga era obrigado a passar por lá para poder oferecer os sacrifícios. Então, não somente o coxo, mas todas as pessoas que passavam por lá eram obrigadas a passar por lá. Então, era solicitada esmola. Então, você imagina, como você vai querer oferecer algo ao Senhor, sendo que você passou a uma pessoa mais necessitada, você nem sequer olhou, nem sequer passou nenhum, não quis se comoveu ou ofereceu algum tipo de ajuda. Complicado, né? Então, era uma estratégia não só dele, mas de outras pessoas que tinham enfermidades naquele local, né, que ficavam naquele local. E digamos se por um acaso eles não tivessem ido, né, no momento em que a pessoa entrou no templo, se não tivesse feito alguma oferta, né, ou dado alguma esmola, certamente na volta, quando a pessoa ofereceu o sacrifício dela, terminou, né, o culto dela, normalmente está com um bem-estar muito melhor, mais elevado. Então a pessoa, de maneira de gratidão, era muito comum da pessoa, se não fosse na ida, pelo menos na volta, oferecer muito de esmola. Então era um lugar estratégico para ela. E você vê como que é a questão da dependência humana, né? E também não era diferente da parte dos discípulos agora, apóstolos. Eles também estavam claramente, no momento que o coxo pediu ajuda, pediu esmola, pediu uma oferta, eles deixaram muito bem claro qual era a condição deles, né? E é importante lembrar por que eles não tinham prata nem ouro, né? Realmente não tinham, porque estavam vivendo o período da igreja primitiva. Nesse período, nós vamos ler alguns momentos, né, anterior, como a igreja se comportou, aonde eles tinham tanta fé, né, que o mestre, né, o Jesus, ele estaria vindo resgatando a igreja em qualquer momento. Eles se desprendiam de tudo, abriam mão de tudo. Nesse momento, né, então realmente era muito difícil alguma pessoa que estava fiel, né, seguindo os caminhos, tudo, guardar bens para si, seja de um jeito ou seja de outro. O que eles falaram era verdade, eles não tinham realmente nenhuma condições de oferecer pelo menos renda, né, ou valor suficiente para ajudar nas necessidades dele. Mas com certeza ele viu a cura como um instrumento de evangelismo, de transformação social. As duas palavras muito importantes. Por quê? Primeiro, evangelismo, porque a ideia é você trazer a ideia de boas novas, né? Não só para a pessoa que está com enfermidade, mas para testemunho dos demais, e de transformação social, aonde a pessoa que está à margem, né, uma pessoa marginalizada, ela, nesse momento, ela está sendo resgatada através do Evangelho, vai tendo uma mudança, né, de padrão, ou seja, vai deixar de pedir, agora vai ter condições dela mesma se sustentar, ela mesma querer oferecer, né, serviços ou dar o trabalho, talvez, como talvez tivesse antes,
né? Então, o quadro muda. Isso é uma coisa que é muito importante. Nós precisamos entender que a vida com Cristo é uma vida de transformação, né? O Evangelho precisa não somente fazer uma mudança interna, fazer uma cura interna, mas fazer uma cura externa. Precisa fazer uma transformação interior, exterior e social, né? Tem várias camadas que precisam ser feito. E isso faz parte do Evangelho, faz parte inclusive da grande comissão. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Introdução. É importante entendermos, irmãos, que o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo não são a mesma coisa. São muito parecidas de fato, tá? Mas são distintas. O dom do Espírito Santo está se referindo acerca do batismo, enquanto aos dons do Espírito Santo está falando da graça comunicada, a graça que o Espírito Santo está derramando sobre a igreja. Vídeo do pastor Ezequias. E hoje queremos, dando sequência aos 9 dons do capítulo 12 de 1 Coríntios, de versículos 8 ao 9, lembrando que não são apenas 9 dons distribuídos para a igreja. É um número que o Novo Testamento não define. Isso é bom sempre frisar, para que o crente não fique pensando que existe apenas 9 dons espirituais disponíveis para a igreja. Não, são vários. E hoje queremos falar do dom que está aqui no versículo 9 do capítulo 12, onde lemos o seguinte: a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então veja, a fé aqui como dom é diferente da fé salvífica, da fé da salvação, é diferente. Quando a pessoa aceita Jesus, ela é salva pela graça mediante a fé. Mas a fé aqui, como um dos dons espirituais, é diferente. É uma fé especial, usada no momento especial. E o outro dom que nós temos aqui fala no plural, os dons de curar. E muitos expositores pentecostais, como por exemplo Stanley Horton, ele costuma dizer que os dons, o pastor Antônio Gilberto também, no seu livro de Teologia Sistemática Pentecostal, ele escreveu sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, ele fala isso também, porque são diversas enfermidades. Então não é um dom, só são os dons, por isso que aparece no plural, que abrange toda sorte, todo tipo de enfermidade. Não há enfermidade que Jesus não possa curar. Mesmo aquelas enfermidades que não há recurso na medicina, e nós temos aí testemunho de muitas pessoas que foram curadas, que já estavam desenganadas pela medicina, sem nenhum recurso na medicina, e um irmão, uma irmã usada por esse dom do Espírito Santo, ora, impõe as mãos e a pessoa recebe a cura. Nós encontramos isso também no Novo Testamento, a manifestação de curas sobrenaturais. Esse é o dom, são os dons de curar. Então, você pode exercer esse dom buscando, orando, porque para Deus nada é impossível. Você está enfermo, você não perca a sua fé, que Deus é com você. Deus te abençoe. Aqui nós temos 3 divisões, né, sobre a questão de grupos, né, de dons descritos por Paulo. Nós temos o dom de elocução, né, que é o dom de elocução é o dom que tem ligação diretamente com a parte verbal, com a fala.
a verbalização. Esses dons são classificados em 3: variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. Mas o que nós estamos tratando nesta aula é os dons de poder. E esses dons de poder são divididos também em 3, onde é o dom da fé, né? Que é diferente, o bem falado do pastor Ezequiel lá atrás, né? Não vou ser redundante, mas a fé é uma coisa, o dom da fé seria um plus, né? A mais. Os dons de curar, que nós estamos falando, e a operação de maravilhas, que provavelmente será a próxima aula. Qual é o propósito dos dons? É muito importante entendermos isso. Provavelmente vocês já tiveram, né, as anteriores, mas não custa nada a gente relembrar, entender um pouquinho qual é o propósito. Porque se a gente não entender claramente, irmãos, qual é o foco, qual é o objetivo dos dons operários no meio da igreja, não vai rolar, não acontece, não fica legal. E não vamos conseguir glorificar Deus da maneira que Ele deve ser glorificado, né? E, infelizmente, algo que está no meio da igreja, né, que é a manifestação do Espírito Santo, ela não vai ser adequadamente aproveitada entre os seus. A gente não consegue discernir isso. Então, ele realmente é muito importante. Então, de um lado, nós entendemos como devem ser vistos esses dons, né? Do outro lado, o que esses dons estão combatendo, né? Uma das coisas que precisa ser vista, ser entendida pelo Espírito Santo, é a edificação da igreja, né? Ou seja, a coletividade, né? Como que a igreja ela vai estar sadia, pujante e trabalhando para glorificar o Senhor. E os dons operando nesse quesito, ele combate exatamente o quê? Combate o egoísmo, a megalomania, né? A elitização da igreja e de seus membros, aquela visão, eu sou ungido e você não é. Ou seja, aquele famoso fariseísmo que a gente vê muitas vezes entre irmãos e infelizmente até em algumas igrejas, né? Nós sabemos muito bem, né, através das redes sociais, através da TV, várias pessoas que pareciam muito humildes, começando o começo da carreira, às vezes na parte de louvor, mesmo na pregação, né, ou na de estudo, começa Deus agindo, Deus trabalhando, a coisa vai prosperando, Deus vai dando graça, de repente a pessoa esquece que ela é somente o carro e pensa que ela é o motorista. Aquela parábola lá atrás que eu falei para vocês. O que acontece? Inverte as coisas e perde a bênção, infelizmente, né? E o segundo ponto, a edificação da sociedade. Ou seja, quando um está olhando para dentro da igreja ou está olhando para fora dos âmbitos da igreja, fora das paredes da igreja, a edificação da sociedade, que isso sim é entendido como uma expressão profética, né? Nós temos também um pensamento muito, digamos assim, limitante, achando que profecia, a partir da ação de profecia, se diz somente algo que está para acontecer ou que vai acontecer no futuro. Não. A ideia dos profetas é justamente trabalhar numa questão de denúncia, uma questão de mudança, focado exclusivamente em trazer o que Deus tem para oferecer para aquelas pessoas, para aquela comunidade. Às vezes não é uma palavra futura, muitas vezes vai ser uma necessidade urgente para aquela situação. E muitas coisas que estão acontecendo hoje, a gente vê pessoas que estão, né, naquela linha, né, pensando na primeira parte, né, que pensam que são verdadeiros, né, carreiristas no meio da igreja, são verdadeiros coach gospel, né, não só trabalhando com carreirismo, né, no meio da igreja, mas também eles estão preocupados com uma promoção pessoal, né, para elevar. Deus sabe porque, com certeza não é nada que glorifique a Ele, ou mesmo já pensando numa questão
Outra, né, achando que esses dons é somente para virar um milagreiro, um curandeiro, que é muito pior, né? Parece engraçado, mas isso, infelizmente, acontece no meio de muitas igrejas. Quando aquele negócio, quando você deixa de entender que a gente apenas um instrumento, achando que a gente é o dono, nós estamos no controle, dirigindo a situação, né? Sendo soberano naquela situação, achamos muitas vezes que nós temos o poder de fazer a cura. Não. Quem tem o poder é o Espírito Santo. Nós somos somente uma ferramenta. E é muito importante lembrar que esse contexto, né, onde é trazido a gente pensar, está justamente no que é o Coríntios, 1 Coríntios 13, está justamente entre o capítulo 12, né, e o 14. Né? O que tem no capítulo 13? A famosa passagem, o cântico, né, ou se não, a passagem sobre o amor. E não tem como a gente linkar a questão das necessidades da ordem da igreja, né? Entender as funções práticas, onde elas são aplicadas, sem a gente não colocar a receita do amor, o amor que Deus comunicou para nós. Uma resposta de oração. Oração é um antídoto para todas as nossas aflições, segundo João Calvino, que é mesmo, né? Agora vamos entender por que a oração ela tem esse poder. Ele é o que perdoa. Ele quem? Jesus, Deus. Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Assim como está escrito em Salmo 3, 103. Assim como está escrito em Salmo 103, verso 3. E no Salmo 147 e 3, sara os quebrantados de coração, eles ata as suas feridas. Em João 14, do versículos 13 ao 14, está escrito assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É importante entender que aqui, irmãos, nós estamos falando aqui em fórmula mágica, porque no meio, diferente de outras religiões, de outras crenças, que existe questão de fórmula, até de receita, até um termo interessante, o termo farmácia, receita, tem uma ligação um pouco com a ideia do paganismo europeu, né? De você ter uma receita para você fazer algo, seja para alimento, ou seja para você manipular os elementos naturais à sua volta. Do meio da crença, né, cristã, isso não existe. Não tem como você manipular o Eterno, não tem como você manipular o Espírito Santo. Você vai ter algumas regras, falar A, B, C, dar dois bracinhos para frente, os bracinhos para trás, e funcionar. Não, infelizmente, né, para os descrentes não funciona. Graças a Deus, para nós crentes de Jesus, funciona do jeito que deve funcionar, né? Nós sendo humildes, submetendo aos pés do Senhor, entendendo qual é o propósito dele e qual é a missão que ele quer entregar para nós. E tudo que Deus faz é bom. O que é preciso para ser curado, né? Realmente nós não podemos manipular o Eterno. Em contrapartida, temos uma preocupação muito grande em entender o que eu preciso para ser curado, o que eu preciso fazer para ajudar aquela pessoa o Senhor responder às orações sinceras para ajudar aquela pessoa. Né? Vamos entender um pouquinho aqui. É ter fé. Né? A chave, né? O segredo, a chave é a fé. Não tem outro caminho. Ter plena certeza que Jesus
levou sobre nós todas as enfermidades, já é a base para a gente ter grande alívio, segurança, para poder avançar e continuar orando. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mateus 21 e 22. Confirmação da palavra de Deus. A revelação da vontade de Deus sobre a cura. A vontade de Deus no tocante à cura divina é revelada em algumas maneiras nas Escrituras, que vamos observar aqui. Vamos olhar um pouquinho o Antigo Testamento? Está escrito assim, em Êxodo 15, 26. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo e fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com alguma das doenças que eu mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Aqui é importante a gente frisar o seguinte ponto. Há 2 pontos, na verdade, né? Deus está passando uma mensagem para o povo recém-saído do Egito, né? Até então escravos, e falando que a condição para as pessoas serem prósperas, para serem abençoadas, não é fórmula mágica, não é palavras, não é campanha, né? Não é ciclos de jejum, né? Que parece muito mais uma questão de saúde, como o jejum intermitente, do que propriamente algo mais bíblico, e jejum é bíblico, né? Não devemos nos esquecer disso. Mas a primeira parte que ele é amarrado é a palavra. Não tem como a gente desassociar a cura divina da palavra. As coisas só acontecem do jeito que deve acontecer do âmbito espiritual se a palavra ela é anunciada, se ela é pregada, ou principalmente para aqueles que já são crentes, ela é observada. E o segundo ponto que nós entendemos aqui é quem que é o responsável, quem é o gestor disso. É o próprio Senhor. Aqui na parte final, né? Eu sou o Senhor que cura vocês. Cura 360 graus, né? Uma cura 360. O que é isso, né? Aqui é uma brincadeira falando até do círculo, né? Onde que Deus está preocupado com a integralidade do homem, de corpo e alma. E está escrito assim, Mateus 11 e 15. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Ou seja, o que Deus fez no Antigo Testamento, ele continua fazendo, sendo fiel ao povo, trabalhando com o povo. E com Jesus isso é ampliado. Ele é avançado a um degrau muito mais elevado para a gente compreender, né? E o ministério de Jesus como Filho encarnado em Deus era a exata manifestação da natureza do caráter de Deus. A gente pode observar isso em Hebreus 1:3 e vários outros versículos, né? E principalmente da questão do ministério terreno de Jesus, como foi operando, né? Do capítulo 3, versículo 23, 24, do capítulo 8, 11, do 14 ao 16, e por aí vai. Em Isaías, nós temos a passagem emblemática, né? Muito clara sobre isso, que faz essa ponte no Antigo Testamento com o Novo Testamento, quando nós falamos acerca de curas, acerca do trabalho sacrificial, o trabalho que foi entregue na
cruz do Calvário. Está escrito assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Eu gosto muito, irmãos, dessa passagem de John Wesley, que ele diz assim, que para mim ele reflete muito bem os meus sentimentos, eu acredito que de muitos, inclusive de você que está me assistindo, está me ouvindo. Que ele diz assim: isso faz de mim um felizardo, mas também um miserável. Eu não mereci, não tenho como pagar, nem por que me gloriar. É uma situação constrangedora, pois, ao mesmo tempo que me sinto assim, o meu cordeiro quer que eu me veja como um herdeiro com todos os direitos, um justificado e filho amado do mesmo Pai. Foi do pecado que fomos curados, não das dores das costas, não da gastrite, não dos caroços, não da renite e da fibromialgia. Não, irmãos. Nós, João Wesley quis frisar isso, que a maior cura que Jesus poderia ter feito, ele já fez na cruz do Calvário. Tudo isso é temporário, tudo isso é efêmero, é como um sopro, né? É ruim. Eu sei que ninguém gosta, né? A gripe já é o terrível, ainda mais se a gente pensando na situação que nós estamos vivendo hoje no globo, no mundo hoje. Uma pandemia assusta, né? E muitas vezes a gente começa a se perguntar: mas Deus, e aí? O que eu vou fazer? O Senhor está conosco? Né? E, aliás, tem um slide um pouquinho mais para frente que nos fala sobre isso, inclusive. E aproveitando sobre isso, né, 5 erros, né, já estamos caminhando para o final, 5 erros que dizem sobre cura divina. Vamos dar uma olhada? O primeiro erro, muito comum, é falar: eu tenho o dom de curar. Né? Aqui, voltando lá atrás, né, o carro achando que sabe mais que o motorista, manda mais que o motorista. Quem é usado na cura de vida não é o dono do carisma, mas o mordomo do dom. Nós somos mordomos. Deus nos colocou desde o Jardim do Éden para praticar a mordomia que nós temos como cristã, ou seja, administrar tudo que Deus dá às nossas mãos. É importante nós entendermos que nós somos apenas veículo. Voltando a esse termo novamente, é muito importante a gente frisar, com as visões necessárias, porque nós vivemos numa sociedade que eles acreditam cada vez mais que eles podem fazer de tudo. Não. Quem tem ordem, quem controla tudo é Deus. E nenhum verdadeiro cristão é curandeiro, ou seja, manipula poder, manipula as coisas para fazer do jeito que quer. Então não é isso. Que Deus não cura em nossos dias, como a igreja primitiva. Meu Deus, quantas vezes a gente escuta isso, né? Que Deus não está operando, Deus não está olhando, não está acontecendo, né? Então, nós temos 2 posições para isso. Sobre a questão que a gente fala sobre cura de vida. A primeira, a gente ser, digamos, negativo, né? Achar que Deus realmente não cura, Deus realmente não faz mais como antes, né? Que Deus não é mais o mesmo. Ou seja, a igreja tem falhado da missão, né, de fazer a boa obra. Aí já entra uma questão: se a pessoa realmente entende isso, talvez a pergunta deveria ser o seguinte:
Se eu estou sentindo isso, o que eu estou fazendo para provocar esse pensamento negativo? Ou seja, se eu acredito que a minha congregação não está evangelizando, não está pregando, ou não está orando e as pessoas estão orando, eu tenho que olhar para as pessoas que estão em volta, tenho que olhar primeiramente a você mesmo. Tá? E isso reflete muito mais, na verdade, uma imaturidade, uma fé que está caminhando para ser morta, até mesmo a incredulidade, passiva incredulidade. Ou, se não, nós devemos fazer, que eu acredito que é mais adequada, é dar uma resposta positiva. A igreja de hoje jamais será a igreja primitiva, por simples motivo. A igreja primitiva, ela tem uma missão apostólica, ou seja, vem de apóstolos, aqueles que são testemunhas oculares. Essa igreja, que é a primeira geração, elas, como testemunhas oculares, elas tinham missões específicas que eram necessário romper, mudar, quebrar paradigmas. Sem aquele esforço excommunal feito no início, não ia ter chegar até aqui. Imagina, irmãos, eu acho que o melhor paralelo que nós poderíamos fazer é, por exemplo, um carro. Tenta pegar o carro que está engatado e empurrar. Tá? Ou tenta, pelo menos, sair com o carro parado. Você percebe que ele é muito mais pesado. A outra coisa, você tentar, principalmente, acelerar, né, o carro que já está em movimento, né, ele já ligado em movimento. É muito mais fácil. É isso que está acontecendo. Você pode dar a sensação que não está tendo tanta força de empenho quanto antes. Não, é porque, como no início, Deus precisou, através dos escolhidos, através dos seus eleitos, precisar daquela força adicional para fazer o carro, ou seja, a obra dele já dá início o mais urgente possível. Por isso que quando a gente olha para trás, a gente percebe qual o esforço foi aplicado, quantas coisas aconteceram por conta disso, por conta dessa inércia. Estava começando. Qualquer negócio, qualquer obra é feita assim. No começo é muito mais pesado, mas precisa colocar muito mais força. Mas é importante a gente olhar de maneira positiva e olhar agradecendo a Deus de todas as coisas que foram feitas desde o início da era cristã. Outro ponto muito comum. A doença tem ligação com determinado espírito. E, infelizmente, é muito comum, muitas pessoas pensam isso. Tá? É triste, mas é uma realidade. Eu fico triste, sabe por quê, irmãos? Isso não é no meio nosso. Isso trouxe... quem começou a trabalhar muito isso foi o movimento do pentecostal, né? Esse pensamento, essa mitologia, vem de mito, né? Mito quer dizer mentira, olha aí, né? Curiosidade. Veio difundido pelo Fred Francis Bosworth. Ele, no início do movimento, né? No movimento das novas missões, do movimento recente, moderno, pentecostal, ele foi uma das pessoas que começou a dar uma ênfase exacerbada dos dons espirituais, né, em alguns determinados dons, e principalmente a ser o dom de cura, associando que o dom de cura era associado com o espírito maligno, e para a pessoa ser curada precisava expulsar, ou seja, praticar exorcismo com a pessoa, né? E infelizmente isso impregnou muito. Tem muitas igrejas que ainda praticam, né, de maneira exagerada, exacerbada, essas coisas, achando que toda doença tem uma ligação espiritual e precisa encontrar qual demônio, né, territorial ou demônio especialista para isso. Eu até brinco que tem, acho que mais demônios com especialista em determinadas áreas da saúde que muitos cursos de medicina. E, infelizmente, né, é importante lembrar que fez excelentes discípulos, né, digamos assim, inclusive no Brasil. Eu não vou citar nome, mas tem alguns aí, inclusive o Hugo tem 2 eggs aí, né, que está na televisão.
Outros erros. Qualquer doença pode ser vencida pelos segredos da fé, ou seja, manipulando a fé. Não existe fórmula mágica para manipular o sagrado. É importante reforçar isso. Se fosse assim, algumas pessoas que são adeptas, a parte de conversão positiva, algumas coisas que nós temos que pensar. Porque o Epafrodito, conhecido de Paulo, o próprio Timóteo, que é descrito em 1 Timóteo 5:23, e outros, tiveram doenças e não tiveram essa mudança, ao próprio apóstolo Paulo, porque a questão do espírito da carne é um consenso geral que eram duas possibilidades, talvez inclusive três, a questão de uma provação, uma disputa espiritual, onde trazia aquele cansaço, digamos assim, uma aparente enfermidade, pelo desgaste emocional, pela batalha espiritual que eles estavam vivendo, mas o mais comum, o mais aceito, que na verdade ele estava doente com alguma doença. Ora, ele inclusive orou para Deus, e Deus falou: minha graça te basta. E ele entendeu, ele seguiu. Então nós precisamos ser tão quanto ou mais humildes que Paulo, e nós temos motivos para ser mais humildes do que Paulo, diga-se passagem, e admitir que Deus era soberano sobre tudo, inclusive sobre os problemas que estamos passando. O último ponto, o ministério ou os cultos de cura e libertação. Irmãos, nós já sabemos, inclusive, nas Assembleias de Deus, já tiveram vários namoros com a ideia, ministério de cura, cultos de cura e libertação. Isso é uma cultura pentecostal exótica nossa, não veio da Assembleia de Deus. Isso não é característica nossa. Então, quando nós falamos sobre dons de curar, é o dom que Deus soberanamente ele trabalha no meio da igreja e ele entende de acordo com a necessidade. Lembrando lá atrás, precisa ser algo feito para edificar a igreja e também fazer uma transformação social, ou seja, tem impacto na sociedade, as pessoas verem que Deus está vivo, Deus ele existe, ele é vivo e imanente. Ele está em contato com o seu povo, ele ama o seu povo, ele se relaciona com o seu povo. Tanto se relaciona que até ouvir as orações deles e fazer a mudança e curá-los, isso ele faz. E o dom não pode ser possuído como um ministério ou manipulado para um dia, para um dia especial. Não tem como. Quem escolhe a hora que quer, como quer, do jeito que quer, é Deus. Ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é o melhor para o seu povo. E ele, com certeza, vai fazer. Conclusão. Os dons devem ser exercidos com amor, por causa do perigo a serem comunicados de modo errôneo, até mesmo pessoas com as mais sinceras intenções. E todo dom deve ser avaliado pela igreja. Quem diz isso é o teólogo americano David Lindbergh. Esse aqui é uma recomendação do nosso pastor Antônio Gilberto. Aqui eu quero agradecer, concluir a minha participação. Aqui estão os contatos para quem quiser falar comigo. Muito obrigado, fique com Deus, se proteja, se possível, fique em casa. Deus abençoe a todos. Amém.